Que Deus abençoe a todos, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Nós vamos dar sequência ao capítulo 13 do livro de Ezequiel. Seria muito importante, você que não viu o vídeo passado, que você pudesse assistir aí na página do Facebook, que você lesse com atenção, prestando atenção em cada palavra. Seria muito importante que você pegasse uma caneta, de preferência vermelha, e cada palavra você pudesse sublinhar para não cair no seu esquecimento. Seria muito importante que você fizesse isso. Você vai aprender muito. E você, além de aprender, você vai entender o que está acontecendo com as igrejas hoje. Porque às vezes nós falamos, você acha que nós estamos julgando, ou que estamos ofendendo. É o que você acha. Mas se você ler com cuidado o livro de Ezequiel, em especial o capítulo 13, você vai ver que nós não estamos ofendendo, tampouco julgando quem quer que seja. Simplesmente estamos mostrando para você que a história se repete. O que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. E o mesmo Deus que falou no passado, ele fala nos dias de hoje. Quando Deus escolheu os profetas, Deus não escolheu os profetas para cuidar dos pobres, ou para dar comida a quem quer que seja. Quando Deus escolheu os profetas, Deus escolheu com uma única missão: ser contra os sacerdotes mentirosos. É só você ler a Bíblia. Vou repetir. Quando Deus escolheu os profetas, Deus não escolheu os profetas para ficar cantando, fazendo showzinho, como hoje acontece nas igrejas, né? Você vai nas igrejas hoje, toda igreja tem banda, muita música, muito barulho, muita distribuição de comida, aonde o pastor, olha eu aqui, eu estou ajudando, eu sou muito bom, eu sou santo, eu sou melhor do que todo mundo. Ele dá o prato de comida, mas ele que aparece. O hipócrita, né, que Jesus chamou. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver que os profetas tinham uma missão. Não era de fazer milagres, não era de dar comida a ninguém, não era de ficar cantando. Não. Os profetas tinham uma missão. A mais árdua, a mais difícil, a mais perigosa, que era ser contra os sacerdotes. Não era fácil ser contra os sacerdotes, porque os sacerdotes manipulavam o povo, politicamente e religiosamente. Então, ser contra os sacerdotes era uma missão de alto risco, perigosíssima. Basta que você veja que os profetas não eram amados. Ao contrário, eles eram odiados. Eles não eram aplaudidos. Ao contrário, eles eram perseguidos. No capítulo 13 do livro de Ezequiel, diz assim, olha só, não vou ler tudo, mas do versículo 3, Ezequiel 13, versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel. Versículo 6 diz assim:
tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo eu tal, não falei. Não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós. Outros, diz o Senhor Deus, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Você viu quantas palavras aqui, quantos adjetivos? Deus manda Ezequiel falar contra os profetas? Deus chama os profetas de amor? Deus chama os profetas de homens de Deus? Deus chama os profetas de servos de Deus? Deus chama os profetas de verdadeiros? De honestos? Não. Tudo ao contrário. Mentirosos, falsos, enganadores, e assim sucessivamente. É assim que você tem que ler a Bíblia. Você lê, mas você não presta atenção. Por isso eu digo, leia com uma caneta e leia palavra por palavra. Deus, ele não se dirigiu aos profetas de forma carinhosa e sim furiosa. Deus não se dirigiu aos profetas com amor, e sim com ira. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Quantas vezes você já escutou alguém falar, o Senhor falou comigo. O Senhor tem falado comigo. Quantas vezes você vê no Facebook reuniões de profecia? Reunião profética. O Senhor falou comigo. Aí eu fico pensando, né? Engraçado que Deus não fala para eles falarem contra o pecado. Deus não fala para eles falarem contra a idolatria. Deus não fala para eles falarem contra a corrupção. Deus não fala, engraçado. Deus só fala coisa boa. Esses são os mentirosos. Os mesmos que tinham na época de Ezequiel. Os falsos. Os enganadores. Mas você acha que não. Você acha que não. Eu estava pensando, basta chover um pouquinho e sempre vem um engraçadinho dizer que Jesus está voltando. Basta fazer um pouquinho de sol e tem um engraçadinho de Jesus está voltando. Tudo que acontece na natureza, Jesus está voltando. Agora, esses safados, porque não tem outro adjetivo, por que eles não dizem que Jesus está voltando? Pela quantidade de enganadores, de pastores mentirosos que tem dentro das igrejas. Porque um dos sinais da vinda de Jesus seriam os falsos pastores, os falsos profetas, está na Bíblia. Jesus falou, Pedro, João, Paulo, todo mundo falou dos falsos profetas. Não. Basta chover. Está fazendo frio, não está fazendo frio? Ah, Jesus está voltando. Caiu um prédio, Jesus está voltando. A pandemia, Jesus está voltando. Engraçado, eu não sei. Jesus só volta quando tem um problema na natureza. Mas, será que Jesus não está voltando pela quantidade de falsos pastores, e talvez você seja um, que estão dentro das igrejas enganando o povo? Será que Jesus não está voltando? Obrigado, Edmundo. Meu amigo e minha amiga,
Você que acha que Deus é amor, você que acha que todo mundo vai ser salvo, você que acha que basta você estar numa igreja, que Deus vai te perdoar, que Deus vai te salvar, você está enganado. Igreja não te salva, oferta não te salva, título não te salva, a não ser o teu caráter. O que mais tem hoje são falsos pastores que mentem para você, como está escrito aqui, ó, que diz que vai acontecer, que a sua vida vai mudar, que você vai ser rico, que você vai ser poderoso. Esses são os falsos. E eles têm a petulância de dizer que Deus falou com eles. Eu disse no vídeo passado, eu tenho 40 anos pregando, Deus nunca falou comigo. Do jeito que Deus fala com eles, comigo nunca falou. Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia, por isso eu leio. Quando eu oro, eu que estou falando com Deus. Agora, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, por isso eu leio. Agora, Deus nunca falou comigo, olha, Sérgio, profetiza isso, profetiza aquilo. Nunca falou. Talvez eu não seja tão ungido como os bambambãs da fé. Eu digo para você, baseado na Bíblia, da mesma forma que Deus usou Ezequiel, Deus tem usado alguns pastores, não muitos, para alertar a igreja contra os falsos. Foi-se a época que quem enganava era a Igreja Católica. Foi-se a época que todo engano nascia da Igreja Católica. Hoje, isso reverteu, ou inverteu. Hoje, o engano está dentro das igrejas evangélicas. Dentro da igreja evangélica. Que você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta. E com a sua frequência. Porque na sua cabeça, colocaram que é a obra do Espírito Santo. Então você acredita, você está sendo enganado, mas você acredita nessa mentira que é a obra do Espírito Santo. Se é a obra do Espírito Santo, então para que Deus usa os homens? Se é a obra do Espírito Santo, por que Jesus invadiu o templo? Se é a obra do Espírito Santo, por que Moisés, quando desceu do Monte Sinai, matou os idólatras? Ué, a obra não é do Espírito Santo? Essa é a sua burrice, a sua maior burrice, é acreditar nisso. O Espírito Santo, ele usa a mim, usa você, para poder defender a obra de Deus. É que você não lê a Bíblia. Me diz qual foi o adjetivo carinhoso que Deus usou para os profetas na época, para os sacerdotes na época dos profetas. Me diz um. Eu gostaria que você me dissesse um. Na sua maioria, Deus usou os seguintes adjetivos para os profetas. Para os profetas não, perdão, para os sacerdotes. Mentirosos, enganadores, falsos. E assim sucessivamente. Esses foram os adjetivos que Deus usa nos dias de hoje. E aqui está escrito que Deus está contra os sacerdotes. Por isso que os pastores gritam e não tem milagre nas igrejas. Você já prestou atenção? Porque são os profetas de Baal. Os profetas de Baal passaram o dia todo gritando. É o que acontece na maioria das igrejas evangélicas. É oração para isso, e sobe o monte para aquilo, e se veste de judeu para aquilo outro. Aonde estão os milagres? Não tem. Porque esses são os profetas de Baal. Que gritam, e que muda isso, muda aquilo outro, sempre com a mesma ladainha que a sua vida vai mudar. E não acontece. Por quê? Porque Deus não ouve essa gente mais. Deus não ouve.
você está jogando o seu dinheiro fora, o seu dízimo fora, a sua frequência e o seu tempo fora. Porque Deus não os ouve mais. Eu só queria que você constatasse isso. É tudo na base da força. Você já prestou atenção? É tudo na base da força. Você chega em algumas igrejas, a primeira coisa que eles fazem de você é obreiro. Por quê? Você como obreiro, você não vai poder ir a lugar nenhum. Eles te colocam uma camisa de força para garantir o seu dízimo, para controlar você. É a primeira coisa que eles fazem. Você tem 3 meses de igreja, já é obreiro. Você mente, fala palavrão, de vez em quando fuma, adultera, fornica, mas é obreiro. Por quê? Porque eles querem fazer número. Eles não estão interessados na sua alma, nem tampouco no seu caráter, porque eles não têm. Então todo mundo é obreiro. Então você não tem vida com a sua família, você não pode ir para lugar nenhum, tudo é controlado, tudo é manipulado. É isso que eles fazem. É isso que você gosta também. Ezequiel 13 é um exemplo para você aprender as coisas. Todo o livro de Ezequiel Deus manda ele falar contra os sacerdotes, nunca contra o povo. Sempre contra os sacerdotes. E nunca contra a pobreza. Você já viu que as igrejas hoje, elas só se dedicam a falar da prosperidade? Você já prestou atenção nisso? E a maior vergonha da igreja foi a pandemia, né? Ninguém ficou curado. O vírus que era do diabo pegou nos pastores. E os pastores, os bambambãs da fé, de máscara, álcool em gel, atendendo 1 quilômetro de distância, foi a maior vergonha da igreja. Ainda continua sendo. Veja, não resolve tudo pela fé? Não é a fé sobrenatural? O poder sobrenatural da fé? Que dê. Foram todo mundo envergonhado. Envergonhado. Você ia na igreja, está lá o pastor de máscara, 1 litro de álcool em gel na mão, e atendendo a 1 quilômetro de distância. Alguns morreram, outros foram contaminados, mas é o poder sobrenatural da fé. Quem é de Deus, esse vírus não toca. Quem é de Deus não pega o Covid. Quem é de Deus, o diabo não toca. A marca da besta, que palhaçada. Que palhaçada. Todos se vacinaram, muitos pegaram a doença e não aconteceu milagre nenhum. Milagre nenhum. E continua não acontecendo. Porque, como está escrito aqui, bonitinho, Deus está contra esses pastores. E se você está na igreja deles, Deus também está contra você, porque você é cúmplice. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você pode até não acreditar em mim. Deus está contra, eu mostro para você. Vou ler aqui de novo, vou te dizer o versículo. Diz assim, o versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tende visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, outros. Veja, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó. Ezequiel 13, 8. Deus está contra. E se você está frequentando, Deus está contra você também. Por isso não acontece nada. Quantas campanhas você já fez? Quantas indas e vindas? Você só falta dormir na igreja. Porque na cabeça sua e do pastor, quanto mais você for, mais fé você tem. Então o povo americano é o povo que menos tem fé no mundo. Porque eles só vão na igreja domingo. Porque lá todo mundo trabalha, todo mundo estuda. E a igreja só abre aos domingos. Então é o povo que menos tem fé no mundo. Engraçado, né? É o país mais rico, o país mais poderoso do mundo.
E nós estamos no Brasil, aonde, na cabeça de determinados pastores, quanto mais vezes você for, mais fé você tem. E você acredita nisso. Aí você não estuda, não trabalha, não cuida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque você passa o dia todo na igreja, tudo vai arrebentar, tudo está amarrado, tudo está ligado. Então, meu amigo e minha amiga, esse país aqui devia ser a maior potência do mundo, né? E não os Estados Unidos, aonde lá o povo só vai na igreja domingo. Veja o quanto você é burro, o quanto você é ignorante. Edmundo, já tem 20 minutos? Por favor. Preste atenção. O problema não é você ir numa igreja hoje. O problema é você acertar qual é a igreja que está pregando o verdadeiro evangelho. Porque tem tantas igrejas e todo mundo com visão falsa. Todo mundo dizendo que você vai arrebentar, que Deus falou, que vai profetizar, que isso, que aquilo outro. E não acontece nada. Será que você não tem espelho na sua casa? Será que você não tem nenhum minutinho para meditar, para refletir e pensar, peraí, o que o bispo está falando é verdade. Eu vou na igreja, não acontece nada na minha vida. Obrigado, Edmundo. Eu vou na igreja, não acontece nada. Tudo é dinheiro, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá. Vai acontecer. E vigília para isso, vigília para aquilo, e se veste de judeu para cá, e apaga a luz para cá, e toca no manto, e passa pela porta. E sempre, agora, você já foi avisado, né? Dia 7 de setembro é o dia da sua independência. Olha, é de rir. É de rir. Todo ano a mesma coisa. Todo ano. Então, pô, imagine, né? A igreja deve estar lotada de gente milionária. A igreja evangélica deve estar lotada de gente rica, poderosa, porque todo ano é o ano da independência financeira. E ao contrário, os mais pobres estão dentro das igrejas. Talvez você seja um deles. Os mais pobres estão dentro das igrejas. Por quê? Porque o dia 7 de setembro não funciona. Mas você acredita. Olha, o dia da sua independência econômica, o dia da sua independência familiar. Já pensou? Se isso fosse verdade, só existiria gente milionária, né? Ninguém estaria morando nas favelas, ninguém estaria nos hospitais, ninguém estaria nas cadeias, porque é só ir lá no dia 7 de setembro, porque vai ser o dia da sua independência. E quem não quer ser independente? Quem não quer morar num lugar como esse aqui, ó, com uma vista dessa bonita? Ali atrás, naquele morro que você vê, tem várias mansões. Será que você tem uma delas? Meu amigo e minha amiga, o seu problema, vou repetir, vou terminar, não é fé. É ignorância. É vergonha na cara. Eu estou mostrando para você a Bíblia. Leia Ezequiel 13, aonde Deus fala que está contra, mais uma vez, os sacerdotes mentirosos, os que têm visão falsa, os que enganam as pessoas. Infelizmente, é o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Está difícil saber quem engana mais, a igreja católica ou as igrejas evangélicas. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E, se Deus tocar no seu coração, nos ajude com a sua oferta, 50, 100, o que Deus tocar no seu coração. E se você quer ajudar, você me chama no Messenger e eu te dou o número do Pix, porque eu não coloco o número do Pix aí. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Tá bom? Então divulgue o vídeo, que tenham todos uma boa tarde.